E depois de um tempo voando pelo espaço, Marcos ouviu um pedido de socorro de um garoto que estava segurando um cabo de aço de uma ponte e que ele não conseguia subir e o cabo era muito pesado para alguém puxar. Então ele abriu um portal, chegou até a atmosfera do planeta e ele foi até lá e chegou quando viu que ninguém estava por perto e puxou o cabo com o garoto. E quando chegou na beira, ele agradeceu muito, que ele estava desesperado que o cabo não soltava do pé dele e ficava com medo de que o cabo soltasse e ele afundasse no rio. O Marcos disse que não foi nada e o garoto disse que ele já tinha que ir agora, que estava atrasado para a escola. E o Marcos perguntou se ele não queria pelo menos se acalmar um pouco para depois ir, já que ele sofreu um acidente assim tão traumático. E o garoto disse que ele não podia perder esse período de aula. E o Marco disse que iria acompanhar ele, só para fazer companhia, para ver se aliviava mais a tensão dessa situação que ele acabou de passar. E ele foi com o rapaz, a escola não ficava muito longe. E quando chegaram lá, ele percebeu que não estava bem atrasado. E no momento ele chegou na frente e teve uma garota que chegou lá e disse: Olha, o maluco ainda está vivo. Eu vi você pendurado em um cabo de aço numa ponte. E como não podia fazer nada, ele simplesmente foi embora. Pensei que os seus amigos imaginários poderiam dar uma ajuda. E o Marcos perguntou que história era essa. E daí ele disse que não era para ligar não. O importante é que agora ele está bem, que precisa ir para a escola. Ele conseguiu sair daquela situação graças a esse homem que foi lá e puxou o cabo. Aquela garota disse que isso era impossível. Ele deveria estar mais maluco do que nos outros dias. Estava falando sozinho. Já que um cabo daquele pesava muito e alguém comum não poderia puxar. E o rapaz até que concordou, mas disse que ele não tinha tempo para isso e tinha que ir embora. E ela disse que ele ia depois conversar com os amigos imaginários dele sobre isso. E teve um rapaz que chegou lá por trás e disse que não era para ele ligar para essas coisas que ela fala, porque se ele ficar ligando para cada coisa que as pessoas podem falar para ele, ele pode acabar doente. E o Marco disse que ele tinha razão e que não era para o rapaz lá ficar dando ouvido para o que cada pessoa ficava dizendo de ruim sobre ele. No momento, aquele rapaz que o Marcos salvou e mais o outro que chegou lá acabaram olhando para o Marcos, surpresos. E a garota disse: Com quem é que você está falando? E o Marco disse: Com esse rapaz que acabou de chegar aí. E ela disse que não tinha ninguém lá. Provavelmente essa maluquice do rapaz lá começou a afetar esse homem também. E ela disse que vai embora, que senão ela pode ser a próxima. E o Marco não entendeu muito bem. E o rapaz que chegou lá perguntou se ele conseguiu ver. E o Marco disse que sim, mas por que ele não deveria conseguir ver? E ele disse que ele consegue fazer com que algumas pessoas não vejam nem ouçam, mas como é que ele está conseguindo ver, sendo que ele não permitiu isso? E o Marcos não entendeu muito bem. E o Robert acabou aparecendo lá e disse que aquele rapaz chegou, era do povo dos escondidos. Eles conseguem se tornar invisíveis e inaudíveis para algumas pessoas, manipulando o espaço, fazendo com que a luz e o som não saia deles para algumas certas pessoas. E é por isso que ele consegue passar pelo meio das pessoas sem ser percebido, mas só por aqueles que ele quer. Mas os colossais podem acabar vendo eles, como também eu e os observadores, alguns tipos de povos também. E o Mark ficou surpreso depois de ouvir isso e perguntou se isso era verdade para o rapaz que chegou lá. Ele disse que era tudo verdade mesmo e perguntou quem eles eram. E o Max se apresentou como sendo um colossal e o Robert se apresentou como um emissário da destruição. E aquele rapaz lá disse que já tinha ouvido falar dele, mas que se quisessem conversar era melhor ir para outro lado, porque as pessoas podem achar maluquice eles estarem conversando com o A e não com o amigo dele bem aqui. E o rapaz que o Marcos tinha salvado disse que isso era incrível, ele ainda não tinha visto um tipo de pessoas que conseguiam ver esse amigo dele, a não ser que esse amigo permitisse. E o Marcos disse que ele era um homem que recebeu grandes poderes e que isso permitia também ele visualizar até pessoas que tentavam ficar invisíveis. Isso foi uma das coisas que ele percebeu assim que começou a testar seus poderes. E eles foram para um outro canto conversar. E quando chegaram em um canto mais escondido, o rapaz lá que era do povo dos escondidos disse que o nome dele era Noah. E não imaginava que poderia encontrar um colossal por lá. E até mesmo um emissário da destruição, que ele já ouviu falar. E perguntou se tinha alguma situação muito ruim acontecendo para eles estarem por aqui.
E o Marcos disse que não, que ele só ouviu o pedido de socorro do amigo dele e foi até lá ajudar. E daí o rapaz que foi salvo perguntou sobre quem eles eram. E o Noah lá disse que os colossais são uns tipos de heróis criados por seres que são personificações de conceito do universo e são mandados pelo multiverso e por inúmeros mundos para salvar vidas e mundos. E eles provavelmente estavam passando por perto e ouviram o teu pedido de socorro quando eu saí de perto. E ele acabou aparecendo para te salvar. E o rapaz disse que ele estava muito agradecido ao Marcos por isso. E o Marcos lembrou ele que ele tinha que ir para a aula dele. E ele disse que queria poder continuar conversando com ele mais depois. E ele foi. E o Noah disse que tinha uma ideia, mas que não era uma boa ideia assim ao mesmo tempo. Mas ele iria fazer. E saiu de lá um instante e pediu para eles esperar. E depois de alguns minutos, o Noah com aquele rapaz voltaram. E o Marcos perguntou o que foi que aconteceu, por que ele voltou. E o Marcos disse que a aula foi cancelada. E perguntou pro Noah se ele tinha alguma coisa a ver com isso. E o Noah disse que um pouquinho, mas que agora eles poderiam conversar mais. E o rapaz perguntou sobre como eram esses inúmeros mundos que ele ouvia falar com o Noah, já que o Noah ele tem uns pais dele que tem tecnologia para viajar por vários mundos, mas que ele não compartilhou ainda com ele, já que ele foi restringido pelos pais. E o Marcos com o Robert resolveram levar eles até a nave, e daí eles mostraram parte do registro das coisas que eles já fizeram. E os rapazes ficaram surpresos com tudo que viram, acharam incrível. E a turma lá só vendo essa situação de longe. E a Ana disse que estão trazendo cada vez mais pessoas para cá. E ela perguntou se isso não era meio arriscado. E o Renan disse que não. E depois de mostrarem muita coisa, eles perguntaram pro Noah sobre como era que o povo dele agia. E o Noah disse que ele viajar pelo multiverso, através de muitos aparelhos que eles aprenderam com outros povos. E viviam agindo escondido de alguns povos que não conseguiam detectar eles e aprendendo suas tecnologias, quase semelhante aos observadores. Só que eles não conseguem obter informações como eles, então eles só ficam mesmo perto, aprendendo, olhando, anotando e conseguem desenvolver as tecnologias dos outros povos sem que eles próprios não saibam. Somos um povo que procura ficar mais escondido para que não venhamos causar problemas, já que se as pessoas descobrirem que estão sendo observadas por pessoas invisíveis e inaudíveis que podem estar bem perto delas, elas podem começar a surtar. Então ficamos mais à espreita, só olhando e observando, e aprendendo, e viajando por aí. E o Marco disse que é quase semelhante ao que os observadores fazem mesmo, e o Noah disse que é, só que eles não são tão poderosos quanto eles. E depois de conversarem um bom tanto, o Noah com aquele rapaz pediu para pelo menos qualquer tempo eles os visitarem de novo, se eles puderem. E o Marcos disse que se qualquer tempo der, ele poderá voltar lá. E mandaram eles de volta para o planeta. E aquele rapaz disse que será sempre grato pelo fato de ele ter salvado a vida dele. E se despediram. E o Marcos com a turma seguiu com a nave para o espaço.